Em discussão, o requerimento número 26, sugerindo melhorias ou privatização de serviços de limpeza e segurança do terminal urbano de Brusque. Com a palavra, vereador Felipe Hort. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os demais vereadores, a imprensa que nos acompanha e também todos os colegas aqui também nas nossas galerias. O que eu trago hoje, o requerimento de número 26, se deve a uma visita que a gente fez no terminal urbano de Brusque, a pedido de alguns empreendedores que nos solicitaram essa presença, por conta de algumas reivindicações que já estavam sendo feitas ao Poder Executivo, principalmente com relação à limpeza e à segurança daquele espaço. E segundo nos foi relatados, o equipamento público em si, o terminal urbano, ele precisa de diversas melhorias para que esteja apta não só para os funcionários em si, mas também para toda a população que se utiliza. A gente identificou uma ausência, principalmente nos materiais de limpeza, que vem dos banheiros. Quando chove, aquele espaço muitas vezes é inundado por algumas goteiras que existem também lá naquele local. Mas eu chamo a atenção numa seguinte situação, que muitos dos problemas que foram identificados ali se devem justamente pela presença e o acesso fácil das pessoas em situações de rua, eu digo não em situação de rua, mas de fato criminosos, né, que acabam vandalizando aquele espaço público. E muitas vezes utilizam dos banheiros de forma irregular, acabam tomando banho nas próprias torneiras. Isso dificulta muito o acesso dos empreendedores e das pessoas que usam esse equipamento do poder público. Então, o nosso requerimento é nesse sentido, é dar uma atenção especial a todos que frequentam, de fato, esse espaço público, que é o nosso terminal urbano, sugerindo essas melhorias. E se de fato haver a necessidade ou até a vontade do poder público de privatizar esses serviços, principalmente de limpeza, talvez contratando uma empresa terceirizada. A gente identificou ali que muitos funcionários acabam até por excesso de trabalho, acabam se afastando, tem uma grande rotatividade de funcionários públicos ali. Quando algum funcionário adoece, aquele setor fica defasado na parte de limpeza. Os acessos ao terminal urbano hoje são praticamente livres e os funcionários e os empreendedores colocam que no momento de pandemia existia um sistema de catraca, onde apenas as pessoas que de fato iriam utilizar do terminal urbano poderiam ter acesso. E isso facilitava muito que as pessoas, né, que em situação de rua, mas aqueles que realmente entram ali para vandalizar, isso acabava, de fato, inibindo um pouco a presença deles naquele espaço. Então, a nossa sugestão, aqui como para contribuir, principalmente para esse importante segmento ali, trazer essas melhorias, dar publicidade a isso, para que o Executivo tome algumas providências, ou até pense na possibilidade de privatizar o serviço de limpeza e também de segurança, porque a gente identifica que esses vigilantes, né, que são contratados pelo poder público, não são armados ou eventualmente não têm um treinamento específico para combater algum problema que acontece lá dentro. Então fica aqui a nossa sugestão, né, para que a gente de fato melhore um pouco mais esse equipamento público tão importante que é o terminal urbano de Brusque. Obrigado, excelência. Obrigado, vereador. Continua em discussão o requerimento número 26, com a palavra vereador Jean Pirola. Senhor presidente, eu já quero deixar claro, Felipe, que eu vou votar a favor do requerimento, né? Pode ficar tranquilo. Eu pedi para discutir porque realmente essa é uma preocupação nossa também, sabe? Não que a gente concorde com todos os pedidos, mas os principais pontos foram muito bem colocados. Vamos por partes, né? Há muito tempo, os proprietários das salas ali, que ganharam as concessões, eles lutavam muito pela catraca. Depois solicitaram a retirada porque diminuía um pouco o movimento, que eu não vejo que diminuía, porque a catraca era só para entrar, para pegar o ônibus, mas tinha acesso pelo lado de fora. Enfim, foi uma questão que aconteceu na época. E o poder público, então, fez esse trabalho.
Mas o que me chama muito a atenção, e aí não é só o terminal, não é só o terminal central, pega a rodoviária e pega todo o complexo do centro, a parte de falta de segurança. Todo o complexo do centro. E aí a falta de segurança das pessoas, é uma insegurança para os comerciantes, porque eu conversei com o Pedrinho agora, a gente estava conversando antes de começar a sessão, nós votamos nessa Casa Legislativa aqui, a retirada dos ambulantes da Avenida Cônsul Carlos Renault, para que eles se adaptassem à praça, em frente ao terminal. E os ambulantes eram das 6 da tarde às 10 da noite. E nós sabemos que hoje funciona das 6 da manhã e não tem horário. Então, já começa a insegurança dos comerciantes ao redor, que pagam aluguel, que pagam imposto, que tem o alvará, que paga energia elétrica, que paga água, e que na praça não se paga nada disso. Ou seja, é uma locação de espaço gratuita do poder público que está tirando a vantagem, ou seja, tem desvantagens com o comércio local. E vários comércios já fecharam no local. E vários estão fechando. Principalmente ao redor do terminal de ônibus, que ganharam concessão, que pagam aluguel. Então, essa reclamação é constante. E nós já levamos ao conhecimento do poder público que o poder público tem sim que fiscalizar. Tem sim que verificar quem paga imposto, quem não paga imposto. Por que não paga imposto? Ora, está trabalhando o dia todo lá. Fizeram até telhado agora lá. Ninguém está dizendo que não pode trabalhar. Deve trabalhar. Mas espera aí, como é que fica os outros? Os do terminal, os da rodoviária, os restaurantes e lanchonetes que tem ali ao redor. Eu almoço de vez em quando no Querência, que fica ali do lado na frente do terminal. O Querência está praticamente falido. Ele já fechou o buffet, ele vende só prato feito, porque ele não consegue concorrer com aqueles que não pagam aluguel, que não pagam água, que não tem o alvará sanitário, que não precisa ter uma cozinha toda com metal, toda com inox. E esses têm que ter. E anualmente eles têm que validar os alvarás. Então, é uma coisa mais complexa essa questão do terminal urbano rodoviário, que parte da segurança, porque começa a ficar vazio. As pessoas ou vão para a praça, ou ficam lá no interior do terminal. E ao redor, na Praça Gilberto Cousani e aos arredores, vai ter movimento depois lá no Duda Belli. A ponte, sabe? A parte da Beira Rio, porque a ABB funciona só ao meio-dia. Os supermercados fecham às 9 horas. Então fica um local que o terminal de ônibus continua aberto. E a rodoviária, que nós também já fizemos essa reclamação, o vereador Jean Dalmolin também, é outra problemática. Tem índio dormindo lá, tem morador de rua dormindo lá. O andar de cima da rodoviária é privado, ou seja, tem dono com registro de imóveis, então o poder público também não pode tomar conta. E aí vai falar com os proprietários, vão trocar o telhado. Não, aí é responsabilidade da prefeitura. Mas como? Se a prefeitura é dona em partes, então aquele que é proprietário tem que cumprir também. Então é uma questão... esse é só 5 minutos, né, senhor presidente? Desculpa. Então, é uma questão mais complexa, porque quando você fala de segurança naquele local, eu concordo plenamente, deveria ser privatizado várias áreas. E essas 2 áreas, e espero que com a venda dos imóveis públicos e a construção dos 4 pontos, 30 segundos para encerrar, senhor presidente, os 4 pontos, né, específicos de construção para os terminais rodoviários, os terminais urbanos, que vai fazer parte de todo o complexo, e esperamos que assim seja, né, do transporte público municipal, também reflita no melhoramento do serviço, da segurança, né, porque os moradores de rua estão ali, fazem parte desse complexo por falta de segurança, que venha trazer essa melhoria que o senhor aqui vem propor, e eu concordo plenamente e voto favorável ao seu requerimento. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Continua em discussão o requerimento número 26/2025. Em votação.
Requerimento aprovado com 14 votos favoráveis.